Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo se organizar para os estudos e que tenham realizado a prova com tranquilidade. Depois, caso vocês venham ter dúvidas sobre a prova, a gente pode conversar, tudo bem? Nesse primeiro momento, eu vou falar sobre um conteúdo que nós já começamos a falar na última aula que nós tivemos presencialmente, que é essa classificação do que vem a ser frase e do que a gente considera como frase. Então, as frases que são nominais e as frases oracionais. Então, as frases nominais são aquelas que só têm nome, ou seja, não tem verbo, e que são usadas em situações específicas, como quando alguém grita silêncio, né? Ela tem uma intenção comunicativa por uma única fala, uma única palavra e pelo contexto a gente consegue compreender. A mesma forma, alguém gritando fogo e a gente sai correndo desesperado porque a gente se dá conta de que há um perigo naquele momento. Então, são as frases nominais. As frases oracionais são aquelas que contêm verbo. Então, aqui, por isso que são chamadas de oração. Por isso que a gente até tinha conversado já sobre isso, de que uma oração, ela se constitui uma frase, né? Mas nem toda frase vai ser uma oração, porque se ela não tiver verbo, ela não é classificada como oração, tudo bem? Bom, então falamos sobre esses conceitos de frase, frase nominal e a frase oracional. Quando a gente trabalha com aquelas análises sintáticas, nós estamos pensando em orações, porque a gente parte do verbo para encontrar os outros sintagmas da oração. Quando a gente pensa nesse conceito de período, estamos pensando numa frase oracional, né? Então, conceito de oração e período estão bem relacionados. Porém, a gente tem um período simples, quando a frase ela é constituída por apenas uma oração, período simples, e período composto, quando eu tenho mais de uma oração. Então, se eu tiver duas orações ou três orações, eu tenho uma frase que vai ser constituída por um período composto. O que é importante a gente pensar a respeito disso? Que o período composto, ele pode ser formado a partir de duas formas, né? Dois mecanismos, ou pela coordenação ou pela subordinação. A coordenação seria o mecanismo mais simples de formar um período composto. Por ser mais simples, a gente também tem a ideia de que ele venha a ser mais pobre. E o período composto por subordinação é aquele que exige o maior domínio da linguagem e por isso ele é considerado mais rico, linguisticamente falando. Por isso, é muito comum na nossa fala cotidiana que a gente recorra muito mais à coordenação do que à subordinação. Então, a subordinação é um exercício constante que a gente tem que prestar atenção para usar com mais frequência. Então, desse primeiro momento que a gente já tinha conversado, o que é importante a gente pensar nesses conceitos de frase. Então, uma frase, ela pode ser formada simplesmente por uma única palavra sem verbo ou por uma oração. Então, uma oração ou por mais de uma oração. Se a frase for composta por uma só oração, ela vai ser um período simples. Se a frase for composta por mais de uma oração, eu tenho um período composto. Além disso, o que é importante a gente lembrar é que a cada verbo que aparece na frase, eu tenho uma oração. Então, por isso que a primeira coisa que a gente faz na frase é procurar o verbo. A partir do verbo, a gente vai saber se ali é uma oração ou se essa é apenas uma oração ou mais de uma, dependendo do número de verbos. Tudo bem? Então, aqui nós temos um exercício que eu queria que vocês tentassem fazer, verdadeiramente que vocês se esforçassem, parassem um tempinho, pausassem esse vídeo e tentassem resolver. Então, nós temos ali frases
que são períodos simples. Então, por exemplo, ali o réu alegou inocência, é uma frase composta ali por um período simples, porque eu tenho apenas um verbo, alegou. E aqui as provas foram insuficientes, eu tenho uma outra oração, também um período simples. O que eu quero que vocês façam é que vocês juntem essas duas frases e formem então um período composto. Isso em cada uma dessas questões. Então aqui eu quero que você junte as duas e assim por diante. Vocês podem fazer algumas alterações em relação a verbo, pode fazer algumas alterações em relação à ordem das palavras, pequenos ajustes. O que vocês não podem é alterar completamente o sentido, ou acrescentar alguma coisa que esteja extremamente, não esteja relacionada a esse momento. Então, ajustes pequenos vocês vão fazer realmente, tá? Então, por favor, pausem agora esse vídeo e tentem resolver esses exercícios, tudo bem? Após pausar e resolver os exercícios, aí sim nós vamos falar rapidamente sobre algumas das possibilidades, são algumas. Não teria como eu colocar todas as possibilidades aqui, né? Porque não cabe nos slides, não daria nem tempo da gente ficar pensando nas possibilidades. Mas eu quero que vocês vejam e comparem com as possibilidades que vocês criaram no caderno de vocês, tudo bem? Então, aqui na letra A, nós temos o réu alegou inocência, as provas foram insuficientes. Então, uma das possibilidades de juntar essas duas orações seria por meio de conjunções coordenativas adversativas. Como, por exemplo, o réu alegou inocência, mas as provas foram insuficientes. Porém, no entanto, entretanto, todavia, contudo, e por aí vai. O que é importante a gente pensar? Que ao escolher essas conjunções, uma delas, nós vamos ter um sentido específico. Ou seja, o réu alegou inocência, mas as provas foram insuficientes. O fato da gente colocar esse mas as provas foram insuficientes, se eu tenho um ponto de vista contrário, por isso que é adversativa, significa que as provas que poderiam comprovar a inocência dele foram insuficientes. Então, seriam as provas que o advogado dele apresentou para mostrar que ele era um inocente, um álibi, alguma coisa assim. Então, eu usando esse mas, eu coloco um sentido para essa frase que é de que as provas foram oferecidas para tentar comprovar a inocência, mas foram insuficientes. Né? Então, ele alegou inocência, mas as provas foram insuficientes. Então, a forma como a gente junta essas orações vão mostrar um ponto de vista que você tem, uma forma de dizer algo. Bem diferente dessa segunda possibilidade, ó. As provas foram insuficientes, portanto, o réu alegou inocência. Então, o logo, por isso, assim. Aqui a gente já tem conjunções coordenativas conclusivas. Então, o que a gente tem? Um outro ponto de vista sobre os fatos. Ou seja, como, né, as provas foram insuficientes, quer dizer, as provas que atacavam esse réu, as provas que eram contra ele, né? Como as provas contra ele foram insuficientes, ele alegou inocência. Então, esse portanto leva a esse tipo de interpretação. Então, qualquer uma dessas conjunções que levam a uma conclusão. A outra possibilidade seria o réu alegou inocência porque as provas foram insuficientes. Da mesma forma que a gente tem conjunções subordinativas causais que vão estabelecer uma relação de causa. Ou seja, por que ele alegou inocência? Porque as provas foram insuficientes.
Então, isso aqui é a causa, né, que fez com que ele alegasse a inocência. Então, aqui também nós temos o mesmo tipo de interpretação. O fato das provas contrárias a esse réu terem sido insuficientes, ele acabou alegando inocência. Né? Então, percebam que são formas de se construir, e claro que isso no texto teria que ser desenvolvido para deixar mais claro, mas é só para a gente pensar nessas frases isoladamente. Aqui nós temos outras possibilidades de estabelecer essa relação de causa. Então, o porquê que nós vimos aqui, o pois, o já que, são recursos mais comuns que a gente usa com mais frequência. Aqui nós temos outras possibilidades e que são interessantes para a gente pensar, inclusive nessa questão dos verbos. Então, aqui nós temos como as provas foram insuficientes, o réu alegou inocência. Então, uma relação de causa. Por as provas serem insuficientes, o réu alegou inocência. Em decorrência de as provas serem insuficientes, o réu alegou inocência. Pelo fato de as provas serem insuficientes, o réu alegou inocência. Então, todas elas estabelecem uma relação de causa. Então, aqui eu tenho uma inversão, que também, como eu disse, esses são ajustes que poderiam ser feitos, mas eu teria que fazer um ajuste em relação ao verbo também. Todos aqui indicam que as provas contrárias ao réu foram insuficientes, por isso ele acabou alegando inocência. Então, são relações de causa, certo? Importante a gente comentar aqui de as provas serem. Então, lembra como temos aqui um verbo? Essa expressão tem que ficar separada, né? A mesma coisa aqui e aqui, né? Qualquer coisa depois vocês podem me perguntar, caso vocês tenham alguma dúvida. Aqui também nós temos outra possibilidade, que aí não é uma relação de causas, mas sim uma relação de concessão. Então, embora as provas fossem insuficientes, o réu alegou inocência. Então, embora fossem, apesar de as provas serem insuficientes, mesmo as provas sendo insuficientes, ainda que as provas fossem insuficientes, o réu alegou inocência. Então, aqui nós temos algumas conjunções concessivas que vão exigir um ajuste em relação ao verbo, por isso que eu deixei ali eles grifados, e eles reforçam uma ideia diferente da anterior. Aqui, as provas que o réu apresentou, que o advogado do réu apresentou, foram insuficientes. Mesmo assim, ele alegou inocência. Então, é um ponto de vista diferente a respeito dos fatos. O outro caso eu fiz menos detalhado, né? Porque aí vocês vão acompanhar e observar as possibilidades que vocês criaram aí no caderno de vocês. Então, o advogado estava animado, os jurados pareceram interessados. Então, as possibilidades. O advogado estava animado porque os jurados pareceram interessados. Ou o advogado estava animado e os jurados pareceram interessados. Lembram desse e que eu tinha comentado com vocês? Que ele é um caso em que eu uso a vírgula antes do e, porque cada oração tem sujeitos diferentes. Então, aqui é o advogado e aqui os jurados. Se fosse o mesmo sujeito, eu não iria usar essa vírgula. Então, esse é um caso bem específico de uso da vírgula que a gente tem que tomar cuidado, principalmente com aqueles concursos que recorrem a essas regras de gramática que são esquecidas. Então, cuidado, atenção, caso venha a surgir. Então, aqui eu tenho uma relação de adição, de soma de informações, né? Os jurados pareceram interessados, logo o advogado estava animado. Aqui a gente fez uma inversão e usamos uma conclusiva.
Como os jurados pareceram interessados, o advogado estava animado, uma relação de causa. E aqui, menos comum, mas dependendo do contexto poderia ser usado, só coloquei para demonstrar para vocês, né? Então, quando os jurados pareceram interessados, o advogado estava animado. Então, esse quando estabelece uma relação de tempo, por isso, uma conjunção subordinativa temporal. De novo, essas são algumas possibilidades, vocês poderiam produzir, construir esses períodos compostos por meio de outras conjunções, né? Desde que elas tivessem sentido. Aqui nós temos também, o juiz vai encaminhar o réu à penitenciária, ele será conduzido algemado. Então, o juiz vai encaminhar o réu à penitenciária, portanto, ele será conduzido algemado. Aqui eu tenho uma relação de conclusão, esse portanto. Aqui eu já tenho uma relação de causa. Como o juiz vai encaminhar o réu à penitenciária, ele será conduzido algemado. Aqui, uma aditiva comum, o juiz vai encaminhar o réu à penitenciária e ele será conduzido algemado. Então, aqui também, ó, o sujeito é diferente, aqui é o juiz, aqui é ele que está se referindo ao réu. Então, são sujeitos diferentes, por isso essa vírgula aqui. Então, uma relação auditiva. Aqui eu fiz uma mudança, ó. O réu será conduzido algemado, pois o juiz vai encaminhá-lo ao penitenciário. Então, para não começar com um ele, eu comecei com o réu e aí substituí o réu aqui por esse lo, que é o pronome oblíquo, né? Então, esses ajustes que poderiam ser feitos naturalmente. Se vocês tiverem alguma outra construção que vocês tenham ficado com dúvida se poderia ser, é só vocês mandarem para mim, que eu consulto, tá bom? Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, depois a gente pode marcar um momento para tirar as dúvidas. Aqui nós temos na letra D, a audiência foi movimentada, houve muitos depoimentos contraditórios. Então, uma ênfase aqui que é houve no singular e não houveram, como muita gente costuma dizer. O verbo haver, né, no sentido de existir, de ter, ele fica no singular. Então, nós temos alguns casos mais simples. Então, a audiência foi movimentada porque houve muitos depoimentos contraditórios. Aqui, então, uma relação de causa, nesse porquê, que poderia ser o pois, enfim, né, o já que. Aqui, nós temos a audiência foi movimentada pelo fato de haver, ó, tá vendo um ajuste aqui em relação ao verbo? Muitos depoimentos contraditórios, também uma relação de causa. Aqui, a audiência foi movimentada, mas houve muitos depoimentos contraditórios. Então, aqui eu uso uma adversativa por meio desse mas, que poderia ser um porém. Quer dizer, esse movimentada é visto como algo negativo. Quer dizer, mas não foi produtivo porque muitos depoimentos foram contraditórios. Então, é um olhar diferente sobre os depoimentos contraditórios, né? Não é a causa dos movimentos, é algo ruim para uma audiência, vamos dizer. E aqui houve muitos depoimentos contraditórios, por isso a audiência foi movimentada. Então aqui eu também inverti, comecei com os depoimentos contraditórios e eu tenho uma relação conclusiva nesse caso. E a letra E, este advogado fala muito bem, ele convence qualquer auditório, e aí nós temos então algumas possibilidades. Este advogado fala muito bem, logo, uma conclusão, convence qualquer auditório. Ou eu tenho uma relação de causa. Este advogado convence qualquer auditório, já que fala muito bem. Quer dizer, o motivo dele convencer é o fato dele falar muito bem, uma causa. Por falar muito bem, este advogado convence qualquer auditório. Também aqui eu tenho uma relação de causa, né? O fato de falar bem é a causa de convencer. E percebam que a conjunção, ela está ligada a essa oração que ela está retomando, né? Ela está ligada, né? Então, aqui é a oração causal.
ela está ligada a esse verbo. A mesma coisa, aqui é a oração causal, porque ela está ligada a essa oração, a esse verbo. E aqui eu fiz um pequeno ajuste só para mostrar para vocês uma outra possibilidade, que seria: este advogado fala tão bem que convence qualquer auditório. Esse tão bem que vai estabelecer uma relação de consequência, quer dizer, ele fala tão bem, qual que é a consequência? Convencer qualquer auditório, né? Então, é uma possibilidade também de construção do período composto. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é muita informação. Numa aula comum, a gente teria mais tempo para pensar, né, para tirar dúvidas, passar na lousa, enfim. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu vou abrir um fórum e vocês podem mandar. Eu espero que vocês mandem realmente, tudo bem? Bom, e aqui eu já tenho um outro exercício que esse eu queria que vocês fizessem realmente, tanto que eu nem deixei as possibilidades, vou deixar para a próxima aula para a gente comentar, porque eu quero que vocês tentem juntar. Então, nesse caso, é diferente do exercício anterior. No exercício anterior, vocês tinham duas orações, uma e duas, e juntava em um único período, em uma única frase. Então, aqui eu tinha duas frases, certo? Que eu passava a ter apenas uma. Nesse caso, o que vocês têm? Então, três frases, e eu quero que vocês juntem essas três em uma só. A mesma coisa aqui, são três frases que vocês vão juntar em uma só. Eu coloquei aqui dando prioridade às conjunções subordinativas, justamente porque, por meio da coordenação, como por ela ser mais comum, a gente tende a recorrer à coordenação. Então, espero que vocês se esforcem um pouquinho mais e tentem fazer uma oração subordinada. Para isso, eu coloquei algumas conjunções coordenativas aqui. Quais são os tipos? Então, nós temos 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E, na sequência, as conjunções subordinativas, que são as causais, consecutivas, comparativas, conformativas, concessivas, condicionais, proporcionais, finais e temporais. Então, eu tenho aqui 9 tipos de conjunções subordinativas. Espero que vocês deem prioridade a essas daqui, né? Caso vocês não consigam, tudo bem, não tem problema usar as coordenativas, mas aí depois, na próxima aula, eu passo para vocês alguma das possibilidades. E lembrem de usar o fórum para tirar dúvidas. E aqui é um exercício que eu queria ter colocado na prova, mas como não deu tempo por tudo que tem acontecido, vamos deixar aí para a próxima prova do segundo bimestre. Esse é um caso um pouquinho mais difícil, porque vocês vão ver que tem várias frases. Então, ó, por exemplo, Marielle Franco foi assassinada no dia 14 de março de 2018. Marielle Franco foi a 5ª vereadora mais votada no Rio de Janeiro. Marielle Franco era socióloga, feminista, política e defensora dos direitos humanos. Marielle Franco foi assassinada com 3 tiros na cabeça e 1 no pescoço. Marielle Franco foi assassinada em seu carro. Marielle Franco participou minutos antes de um evento denominado Jovens Negras Movendo as Estruturas. A polícia busca informações sobre os culpados. A principal linha de investigação é de que tenha sido uma execução. Claro que nós já temos mais informações a respeito disso, mas vamos considerar essas informações iniciais. Então, vocês vão ver que aparecem com muita frequência esse Marielle Franco, que é aquele recurso típico da falta de coesão, de você não ter elementos suficientes para retomar ela, né, a mulher, enfim, a vereadora e por aí vai. O que eu queria que vocês tentassem fazer é juntar todas essas informações em uma única frase. Para isso, obviamente, vocês vão eliminar o que for repetido. Por exemplo, esse foi assassinada, você pode juntar
esse com 3 tiros na cabeça ou no pescoço, com a informação que já está lá em cima. Então, a forma como vocês vão organizar não importa. O que importa é que vocês consigam criar uma única frase, ou seja, vai haver um ponto final na frase, né? Não é um parágrafo em que você vai ter segmentações. Você vai juntar todas essas informações em uma única frase. E aí também, na próxima aula, eu retomo essa atividade e a gente discute as possibilidades. Tudo bem? Então, por hoje seria isso. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai se falando. Um beijo para vocês, cuidem-se, né? Protejam-se.